fico observando as plantinhas aqui na chácara. E, nossa, tô sempre lembrando da minha mãe. Minha mãe, ela faleceu de Covid. Se você se interessa por essa história ou perdeu alguém com essa doença maldita, Covid, assista esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre minha mãe. Minha mãe, ela gostava muito de planta. Nossa, minha mãe plantava o tempo todo. O tempo todo minha mãe tinha um jardim maravilhoso, né? E a minha mãe faleceu naquela onda roxa em 2022. Aquela época que tava morrendo as pessoas em cima da maca, né? Gente, a minha vida parou. Minha mãe, ela passou mal. Minha mãe era uma pessoa sadia. Não era uma pessoa doente. E ela tinha 60 anos quando ela faleceu. Então, naquela época da onda roxa, né? Ela estava fazendo os procedimentos todos, quietinha dentro de casa. E, enfim, ela passou mal e foi pro hospital. Naquela época não tinha nem vaga nos hospitais, né? Os hospitais estavam super lotados. E ela passou mal, a gente levou ela pro hospital. Ela durou 4 dias. Sim, minha mãe durou 4 dias. No terceiro dia ela foi entubada, né? E ela veio falecer. Ai, gente, foi muito sofrimento pra gente. Vou sentar um pouquinho aqui. Foi muito sofrimento. Ela é mãe de 8 filhos. E a gente... Eu naquela época, eu não acreditava na Covid, não. Aí, quando a minha mãe foi internada, que a gente foi pra porta do hospital. Nossa, que dureza, gente. Toda hora chegava alguém morrendo, toda hora chegava alguém para ser internado. E foi uma época muito difícil, nossa, foi muito difícil. A gente ia, literalmente, a gente ficou na porta do hospital, né, no meio da rua. Porque eles colocaram assim uma grade, à porta do hospital, né? Fechou a grade assim, da portaria e a gente ficava na rua, esperando a notícia médica. E por que eu tô fazendo esse vídeo hoje? Eu tô sentada aqui, né? Acabei de almoçar agora. E tô sentada aqui, observando os pássaros ali no pocinho. E sempre quando eu sento assim, me bate uma tristeza. Eu sinto uma falta da minha mãe, que a minha mãe gostava tanto desse lugar aqui. A minha mãe, a gente vinha pra cá, ela cozinhava pra gente. Ela falava assim, nossa, eu gosto tanto desse lugar aqui. E a gente tava reformando a casa. Ela não chegou a ver essa casa reformada, não. Nossa, isso machuca meu coração, isso me entristece quando eu olho pra essa casa, vejo a casa pronta e falava assim, eu fico pensando, nossa, minha mãe estivesse aqui, minha mãe ia amar. Isso aqui ia estar florido, porque realmente ela gostava muito de planta, muito de planta. E quando eu vejo os pássaros assim, eu começo a lembrar muito da minha mãe. Então, assim, minha mãe ficou internada 4 dias, né? E veio falecer. Nossa, gente, a gente pediu os médicos pra gente entrar, pra gente ver ela, pra dar uma última mensagem pra ela. Eu lembro que eu pedi à médica, né? Falei com a médica assim, nossa, deixa a gente entrar um pouquinho pra falar com ela que nós filhos estamos aqui. Os médicos não deixavam a gente entrar. Enfim, minha mãe faleceu, gente. Nossa, no enterro da minha mãe foi tão dolorido, foi tão triste, assim. Foi uma ambulância, né? A ambulância chegou assim na rua do cemitério e o cara abriu assim a porta da ambulância e ali a gente viu minha mãe. A gente não viu minha mãe, né? Porque aqueles caixão que tem aquele vidro, né? Aí quando ele abriu assim
tirou aquela tampinha de madeira e tinha o vidro, o vidrinho assim que fica no rosto da pessoa, tinha um saco preto. Então assim, a gente não viu a nossa mãe. E foi só nós filhos mesmo que foi fazer o enterro dela. Ai, gente, foi uma tristeza. Nossa, porque era tanta gente enterrando naquele dia de Covid, né? Aquele pessoal com os coveiros com aquela roupa branca. E eu lembro que ninguém de nós chorou, não. A gente não chorou, não. Porque a gente não estava vendo nossa mãe. Eu não estava vendo a minha mãe dentro de um caixão, né? Via um saco preto. Mas enfim, foi muito doloroso. Nossa, o jardim da minha mãe acabou. Que ela mora em outro bairro. Morava, né, em outro bairro que eu pude pegar de planta dela, eu peguei. Mas eu fiquei assim, uma pessoa muito revoltada. Até agora tem mais ou menos 4 anos que a minha mãe faleceu, agora que eu venho me recuperando, porque eu na época fiquei muito revoltada. Nossa, eu tinha uma revolta dentro de mim por ter perdido a minha mãe tão jovem, tão cheia de saúde. Minha mãe criou os filhos dela com tanto sacrifício, trabalhava de camelô no meio da rua, criou nós tudo debaixo de barraca. E morrer daquela forma, e ser enterrado daquela forma, eu não era uma pessoa conformada. Eu sofri muito por isso. Nossa, como eu sofri. Eu e meus irmãos sofremos muito por isso. Nossa família foi destruída, a gente reunia, a gente ia na casa da minha mãe fazia comida, fogão de lenha pra gente. A gente, nossa, depois disso ninguém se reuniu mais, acabou. Eu perdi meu pai antes, meu pai infartou. Com 1 ano que meu pai tinha infartado, que a gente tinha perdido meu pai, e aí meu pai morreu. Depois de 1 ano, minha mãe veio falecer. Então, assim, isso acabou com a nossa família, assim, a gente não se encontra mais. Raramente eu vejo um irmão meu, convido eles para vir aqui na chácara, aqui no rancho, onde que eu fico muito. Eles não vêm, sumiu todo mundo. Enfim, desestruturou a família toda, né? Mas a gente sofreu muito, nossa, sofremos demais mesmo. E uma coisa que a gente sofreu na Covid foi o preconceito. Nossa, gente, preconceito. Quando a minha mãe faleceu, não foi eu que levei a minha mãe pro hospital. Quem levou foi minha irmã, e minha mãe morava em outro bairro. Ou seja, eu não tive contato com ela. E quando minha mãe faleceu, depois do enterro, gente, quando eu chegava nos lugares, as pessoas saíam correndo de mim. Porque minha mãe tinha falecido, né? As pessoas realmente ficaram com medo, né? E às vezes a gente chegava, a pessoa corria de mim, não queria nem me cumprimentar. Teve casos assim que eu fiquei sabendo depois, que eu fui em algum lugar e quando eu saía do lugar, isso aconteceu comigo, né? Com os meus irmãos eu não sei não. Quando eu chegava, que eu saía no lugar, o pessoal corria tomar banho, outra hora passava a mão no chá e eu obrigava a família toda a tomar chá. Depois eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito chateada. Naquela época que estava tendo muito enterro, eu perdi meu cunhado atropelado, eu fui no enterro dele. Aí tava todo mundo reunido assim, quando eu chegava o pessoal saía despistado, que eu tinha enterrado minha mãe naquela semana. Nossa, o preconceito foi grande, mas assim, eu acabei entendendo, né, porque é aquele negócio, né, ninguém queria pegar a tal da Covid, né, mas eu tive muito preconceito. E outra coisa que eu fiquei tão revoltada de ter perdido a minha mãe,
que eu queria pegar Covid. Nossa, eu queria pegar Covid de todas as formas, porque, gente, talvez vocês estão ouvindo vendo, né, o meu vídeo agora e falam assim, nossa, que irresponsável, queria pegar Covid, porque a revolta era muito grande, a perda pra mim era massacrante, sabe? Perder minha mãe daquela forma pra mim foi massacrante, enterrar minha mãe daquela forma pra mim foi massacrante. E eu, nessa época ainda não tinha vacina não, mas fiquei numa revolta, queria pegar Covid e não peguei Covid. E na semana também que eu tava fazendo o enterro da minha mãe, meu filho também pegou Covid. Eu quase perdi meu filho. Gente, meu filho ficou 15 dias deitado em cima de uma cama, mas com aquela Covid braba mesmo. E quando meu filho sarou, que meu filho levantou, ele estava pesando 47 quilos. E quando ele levantou, ele ficava bamba, ele não conseguia ficar em pé. Meu filho foi com a pele e o osso por causa da Covid. Eu falei assim, gente, se eu perder, eu perdi minha mãe. Bem na semana que a minha mãe tava viva, ainda estava no hospital, meu filho também pegou Covid. E eu falei, gente, se eu perder meu filho, também já perdi minha mãe. Essa semana eu perdi minha mãe, eu não vou aguentar perder meu filho. E eu falei assim, eu não vou levar ele pro hospital, não. Gente, não tinha vaga. Quando a gente levou minha mãe pro hospital, minha mãe ficou numa UPA. A minha mãe, ela não chegou a ser internada no hospital, porque não tinha vaga no hospital. Ela ficou numa UPA e eles acabaram entubando ela numa UPA. Lá na UPA mesmo. Ela não chegou a ser internada no hospital, ficar internada em leito, essas coisas não. Foi numa UPA mesmo. Essas que a gente corre quando tá passando mal. E foi naquela época que o pessoal morria, tava morrendo em cima das macas. Aí eu falei assim, gente, minha mãe, já perdi minha mãe. Agora eu vou levar meu filho ruim. Vou levar meu filho, eles vão entubar meu filho. E meu filho não vai voltar para casa, não. Comecei a cuidar dele em casa e fazer chá para ele. Até ele melhorou, mas eu vou falar que você quase perdi ele. E eu fiquei muito revoltada. Quando chegou a vacina, eu não quis tomar vacina. Até hoje, eu não tomei. Eu sei que eu posso ter muitos comentários, muita pessoa pode vir me julgar, mas até hoje eu não tomei a vacina da Covid. O tempo passou, mas hoje eu tô com a mente mais aberta, sabe? Agora vou no posto regularizar essas vacinas. Mas antes eu não tava nem aí, não. Minha revolta foi muito grande, ver a casa da minha mãe se desfazendo, a família se desfazendo, ver o jardim da minha mãe se acabando. Pra mim foi muito difícil, né? Fazer a reforma aqui da chácara, minha mãe não participar porque aqui era uma casinha mais velha, né? Nossa, e a gente vinha pra cá, a gente era tão feliz, a gente começou a reformar aqui nessa época. A casa estava desativada, a gente não pôde vir aqui pro rancho, que a gente acabou ficando usando a outra casinha lá de baixo. Então, assim, eu tenho uma mágoa no coração, sabe? Por conta disso, da minha mãe não ter visto a reforma da casa, dela não ter podido participar, dela não estar aqui com a gente hoje. Mas agora eu tô me conformando, né? A saudade é grande. Todo dia eu lembro da minha mãe. Nossa, agora mesmo eu fiz o balanço. Nossa, eu lembro da minha mãe. Eu fiz o pergolado ali, eu lembro da minha mãe. Eu olho para as coisas assim, eu vejo, sabe? Eu sinto a presença da minha mãe. Nossa, quando eu sinto muita presença da minha mãe. Eu vejo os passos, eu sinto muita presença da minha mãe. E a minha mãe... E quando a gente foi fazer o enterro dela, eu lembro que a minha irmã falou assim, não, a gente não vai ficar chorando, descabelando não, porque minha mãe foi pro braço do pai, né? Foi pros braços do pai. Ela tinha aceitado Jesus, ela tinha, ela tinha batizado, minha mãe tinha pouco tempo de batismo. Ela e meu pai. Então, assim, eu tenho uns irmãos que é evangélicos, né? Minha mãe tá no braço do pai, se conformou muito a gente, sabe? E uma coisa também que me ajudou
que eu fui pro YouTube procurar coisa da Covid e tal, ajuda, eu encontrei uma carta que fala sobre a Covid, uma carta muito bonita. Uma carta linda, linda, linda. Depois vocês procuram aí. Essa carta chama Carta do Marcelo Mardoni. Isso mesmo, Marcelo Mardoni. Tem uma carta grande, a carta, mas a carta que eu, assim, eu coloquei essa carta pra mim umas 30 vezes, sabe? E essa carta me ajudou demais. Uma carta... eu não sei se é psicografada, eu não sei se é só uma escrita de alguém que está vivo, eu não estudei a fundo não, mas é uma carta linda, maravilhosa, me ajudou demais. Nossa, gente, mas eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu sinto tanta falta da minha mãe, às vezes eu sinto tanta tristeza no meu coração, às vezes eu não conformo. Depois a gente foi lá buscar depois de um tempo, porque minha mãe tinha feito aquele exame da Covid, mas ela faleceu, o exame tinha chegado depois que a gente foi lá no hospital pegar o resultado do exame. O resultado do exame veio inconclusivo para a Covid, mas o atestado de óbito tá escrito que ela faleceu de Covid. Ai, nossa, eu fico com uma dúvida, não? Eu lembro que a minha mãe tinha dado entrada no INSS. Ela não chegou a aposentar porque quando ela estava internada, a advogada ligou falando que a audiência tinha saído. A gente deu continuidade, a gente até ganhou a causa, né? E conseguiu até pegar uma grana do INSS. Mas, nossa, eu hoje mesmo, nossa, eu tô sentindo tanta falta da minha mãe, eu sinto tanta falta da minha mãe, gente. Quem tem suas mães, dê valor. Procura sua mãe, abrace sua mãe, trate bem sua mãe. Eu era muito feliz com a minha mãe, me dava muito bem com a minha mãe, era apaixonada com a minha mãe. Tratava minha mãe muito bem e ela também nos tratava muito bem, mas nossa, faz uma falta. Como eu queria ter minha mãe aqui agora para me dar um abraço nela, para mim... Nossa, comer aquela comidinha tão gostosa que ela fazia. Minha mãe cozinhava tão bem. Nossa, minha mãe cozinhava tão bem, era bom demais. Teve outro episódio também quando a minha mãe faleceu. Uma amiga, isso aconteceu com a minha irmã. Uma amiga, passada uma semana que a minha mãe tinha falecido, uma amiga da minha irmã foi na casa dela. Eu sei que o irmão dela expulsou ela da casa. O irmão dela mandou um áudio pra ela, assim, nossa, um áudio comprido, xingando ela toda, colocou ela pra fora de casa. Falou com ela assim: olha, você foi ver a desgraça daquela mulher que morreu de Covid. Você não vai entrar aqui dentro de casa. E não deixou ela entrar dentro de casa. Ela ficou na casa da minha irmã alguns dias, que o irmão dela não deixou ela entrar dentro de casa. O pessoal tinha muito medo. Ai, gente, lá na porta do hospital, as pessoas iam orar. E aquelas pessoas assim, evangélicas, enjoelhavam assim no chão, assim, no meio da rua, assim, orando pelas vidas que estavam internadas. E toda hora chegando gente. Nossa, aquilo ficou gravado na minha mente. Isso não sai da minha mente de jeito nenhum. Que situação. Eu sei que o Covid arrebentou com a minha vida. O Covid passou na nossa família para destruir mesmo. Mas... enfim, né, a gente tinha que passar por isso, né? O mundo passou por isso. E você tem alguém da sua família que você perdeu também? Comente aí nos comentários comigo. Me abrace um pouquinho para mim se sentir mais confortável, porque tem um dia que eu sinto tanta falta da minha mãe. Nossa, eu fiquei depressiva. Perdi meu pai com 1 ano. Depois perdi minha mãe com Covid. E os pais da minha mãe, meus avós, eram vivos. Meu avô, depois de 15 dias, faleceu. Ele não suportou. Ele era um senhor, mas ele era lúcido. Ele não suportou a dor da minha mãe. Ele faleceu. Faleceu dentro de casa, mesmo em cima da cama. Passado 3 meses, a minha avó também faleceu. Então, assim, nossa, na época do Covid foram 4 perdas dolorosas. Nossa, foi muito difícil, muito difícil.
Conta pra mim aí um pouquinho, você perdeu alguém da sua família com essa doença maldita? Ai, mãe, como eu sinto sua falta. Nossa, eu olho as árvores, eu sinto a presença da minha mãe. Ai, eu tô conversando com vocês aqui agora, mas dá vontade de chorar. Nossa, nesse momento, eu tô tão emocionada. Como minha mãe foi embora desse mundo tão cedo. Vou deixar pra vocês uma foto da minha mãe. Minha mãe era tão linda, uma pessoa tão boa, pessoa maravilhosa. Minha mãe tinha mania de pedir às pessoas roupa de bebê. A gente falava assim: mãe, pra que você tá juntando, mãe? Eu tô chorando. Ô mãe, pra que você tá juntando roupa de bebê? Ela lavava as roupas de bebê tudo, passava no Comfort. Quando tinha uma grávida que não tinha condições de comprar um enxoval de bebê, minha mãe chegava com aquelas roupas lavadinha, cheirando Comfort, e falava assim: aqui, eu ganhei essas roupinhas que eu trouxe pra você. Ela tinha essa mania. Ela teve 8 filhos, criou nós com tanto amor. Nas condições dela, foram condições muito difíceis, mas ela e meu pai nunca deixou a gente passar necessidade de nada. Não pôde dar a gente de tudo, mas pôde dar a gente dignidade, honestidade, amor com as pessoas, amor com o próximo. Ela ensinou muito isso a gente, respeitar as pessoas. E ela tinha essa mania. Nossa, ela gostava muito de cozinhar. E ela tinha essa mania de guardar roupinha de bebê. Ela falava assim: seu bebê, quando seu bebê perder as roupinhas, você me dá. E aí quando a gente questionava ele: mãe, pra que você tá querendo roupinha de bebê, mãe? Seus filhos já criados? Ela falava assim: não, sempre tem alguma grávida que vai precisar. Você vê a bondade da minha mãe. Ah, mãe, como a senhora faz falta. Esse vídeo, mãe, que eu tô fazendo é em homenagem à senhora. Que a senhora descanse nos braços do Pai. Que eu sei que a senhora está num bom lugar, porque a senhora era uma boa pessoa. Seu legado, a senhora deixou um grande legado. A senhora é uma pessoa tão amorosa com seus filhos, com seus netos. Uma pessoa simples. Minha mãe era tão simples. Nossa. Pessoa humilde, pessoa simples. Vou ficando por aqui, gente. Vou ficando por aqui. Eu não tô conseguindo muito mais falar. Tô emocionada. Vou chorar agora. Chorar mais ali no meu cantinho. Ai, quando eu vejo assim... Por que eu resolvi fazer o vídeo? Quando eu começo a ver pássaros. Quando eu começo a ver pássaros, eu não sei porquê. Parece que é como se a minha mãe tivesse. Eu sinto a presença dela. Gente, quem gostou do vídeo, se inscreva. Hoje eu não vou mostrar meu rosto, mas tem outros vídeos aí, né? Que eu apareço em outros vídeos. Hoje eu não vou aparecer nesse. Tô meio borocochô hoje. Meio chateada, meio triste, sentindo falta da minha mãe. Você se inscreva. Inscreva aí no canal, aqui na chácara eu mostro um pouquinho das minhas tristezas, um pouquinho da nossa alegria. Um pouquinho dos meus traumas, entendeu? Aí vocês me sigam aí. Esse vídeo é mais pra você mesmo. Vou colocar o título desse vídeo aí. Se você perdeu alguma pessoa com Covid e te afetou e te feriu como me feriu, vocês comentem aí, tá bom? Olhar pra isso aqui, ó, pra natureza, eu sinto a presença da minha mãe. Tchau pra vocês, fica com Deus.